Jaqueline. Gente, hoje nós temos dois assuntos diferentes um pouco um do outro. Por quê? Porque a semana passada eu precisei condensar um outro assunto que era mais extenso e eu peguei hoje dois assuntos. Então, o primeiro é sobre os sonhos, o segundo é a questão dos outros mundos. Então, se houver muitas perguntas sobre o sonho, a gente então fica só na questão hoje do sonho e deixa os outros mundos para a próxima. Heloísa, então, vamos deixar dessa forma. A hora que eu terminar, que eu terminar de explanar a questão dos sonhos e fazer as explicações, se tiver muita pergunta, nós vamos deixar os outros mundos para a semana que vem. Se não, começamos o assunto dos outros mundos também hoje, tá? Então, vamos pensar no nosso Mestre Jesus como um sol irradiando todos os lugares dos nossos pensamentos, iluminando as nossas casas, iluminando o nosso país, iluminando os nossos familiares, os hospitais, os asilos, as creches, aqueles que estão com fome, que não têm casa, que dormem na rua, que todas as pessoas possam ter muita paz, possam reagir às doenças, possam receber esse ar purificado, esse calor maravilhoso que Jesus nos oferece, esse verde das matas, esse carinho de Maria de Nazaré para conosco. Então, que o nosso trabalho da noite de hoje seja comandado por esse sol maravilhoso e que os nossos mentores amigos possam nos instruir para poder e nos intuir para nós podermos fazer um trabalho voltado para o bem e a caridade. Pode colocar, Cristiano. Cuida do céu, cuida do ar, cuida do sol e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar, cuida também dos animais que tanto bem eles nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da cuida do céu, cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador,
Então, pode colocar, Cristiano. Hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Ainda é o capítulo 6, né? Acho que é. Os sonhos. Dormir e os sonhos. O sonho, o conceito de sonho, é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, durante o sono, a alma não repousa como o corpo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, quando nós vamos dormir, nós vamos desprender o nosso espírito desse corpo pesado, que é o horário em que muitas vezes ele vai respirar, como muitas vezes ele vai voltar para o corpo correndo. Então, nós vamos ver todas essas vertentes com relação ao sono, aos sonhos. Mas, uma coisa que as nossas mães ensinou, quando formos dormir, orar, pedir a Jesus, pedir aos mentores amigos, para que durante o sono nós possamos estar acompanhados de mentores amigos, para que nós possamos visitar lugares, escolas, passear, ver corais, ver um teatro e ajudar naquilo que também nós possamos fazer, né? Na pergunta 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, o nosso espírito durante o sono, nós podemos ter vivências de vidas anteriores e algumas vivências de prevendo o tempo mais para frente. Então, aí adquire maior potencialidade, pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Então, vamos ver. Graças ao sono, eu vou explicar. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre nós, porque eles sabem que eles vão, durante o sono, encontrar com os espíritos amigos, encontrar com a força que eles necessitam, com a palavra que eles necessitam para continuar o trabalho aqui na Terra, que não é fácil viver neste hospital, nesta escola e neste presídio, que é chamado Terra de Expiação e Provas. Então, ninguém, como a gente vem falando nas vezes passadas, ninguém é vítima, todos nós somos algozes. Então, ninguém passa, ninguém recorda aquilo que não é seu, a não ser que ele fique procurando, né? Então, durante o sono, o nosso espírito, dependendo da nossa condição durante o dia, se estivermos
muito atarefados, com a cabeça quente no trabalho, muitas vezes o nosso espírito vai acordar cansado. Por quê? Porque nós continuamos a fazer aquele trabalho cansativo durante o sono. Muitas vezes, é como ele disse aqui, um sonho horrível. Nós somos em lugares escuros, em lugares tenebrosos. Depende do que a gente alimenta no nosso pensamento. Então, o nosso espírito vai aonde está o nosso pensamento. Como nós pensamos, é como nós vamos viver na erraticidade. É como nós vamos encontrar amigos e inimigos na erraticidade. Então, e quando a gente vai acordar, a gente fica assim, nossa, eu vou lembrar do sonho e eu vou falar o que eu sonhei. Quando você, aí os espíritos, dependendo do que você sonhou, dependendo da conversa que eles tiveram com você ainda não pode recordar. Vão ficar apenas palavras-chave que, quando você escutar, você vai perceber que tem algo diferente e que ali vai te fazer pequenas lembranças. Então, muitas vezes, quando esses espíritos não querem que você lembre do sonho, eles como se apagasse, mas eles estão lá no nosso inconsciente guardadinho. Né? Mas nós temos um outro problema que impede de nós lembrarmos de tudo que nós vivemos no sono e nos sonhos. O quê? O nosso espírito, ele é espírito e sai para o mundo dos espíritos, enquanto que o nosso corpo é material. Então, quando as imagens, o sonho, as falas, os acontecimentos ocorrem, o nosso cérebro é material. Então, o que é do espírito vai direto para o inconsciente. Por quê? O nosso cérebro, sendo material, não está preparado para se conectar e receber toda essa carga espiritual. Então, é necessário ficar lá guardado. Quando for a época, alguma coisa vai te lembrar, um símbolo, uma palavra, uma árvore. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, parece que eu já vim aqui, nossa, parece que eu conheço essa pessoa, eu acho que já visitei, eu escutei uma atriz falando de novela, que quando ela foi a primeira vez numa cidade espanhola, diz que quando ela chegou, ela falou, essa é a rua tal, vamos por aqui, eu nasci nessa casa. Então, aquilo ali fez ela lembrar, né? Igual o menininho que recordou, ele morreu com um tiro na cabeça, ele era adulto, e ele voltou com a memória mais aberta. Então, ele apontou, foi esse o fulano que me matou. Isso eu falei a semana passada. Então, ficam coisas guardadas e outras coisas. Quando nós dormimos, vamos passar para frente, Cristiano, vamos ver o que vai acontecer. Enganas-te a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Como se diz, ele não tem o corpo para carregar, então ele está livre. Então, ele vai procurar muitas vezes, o porquê que ele está naquele corpo, porquê que ele está naquela família. Uns se sentem estrangeiros dentro da família. Por quê? Porque vieram de outros lugares e foram colocados ali naquela família, e eles sentem que não são, né, daquele grupo, né? Nada sabeis responder a essas perguntas? Não.
Peraí. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos, não é? Então, muitas vezes, a gente está vendo nos centros espíritas, as pessoas estão procurando os centros por causa da dor, mas também porque querem saber o que é isso da comunicação do espírito conosco e também decifrar sonhos do qual eles têm, que às vezes são recorrentes, né? Então, que tinha uma mulher que ela descobriu que o marido a traía. Então, ela dormia e quando o espírito dela saía, ela corria feito louca e dava muito trabalho à espiritualidade. Por quê? Para protegê-la, porque ela não tinha noção de onde ela ia, de certo, estava procurando aonde era a mulher, não sei, e aí os espíritos tinham que vigiá-la para os espíritos obsessores, os zombeteiros, não cortar o cordão que unia o espírito ao corpo, para ela não morrer. Entende? Então, muitas vezes, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre, né? Porque aí nós somos espírito. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois todos os dias morreis, como disse um santo. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso que os espíritos superiores assentem-se... isso é aquela mesma fala. Então, o que a gente vai ver aqui? Olha, muitas vezes, quando a gente brigou, então a gente tem sonhos agitadíssimos, que viram pesadelos, e muitas vezes somos nós. Como nós vivemos, como nós pensamos, como nós agimos, os nossos sonhos serão. E como os nossos sonhos serão a realidade. Então, se sonhamos com muito sexo, vamos ser levados para o lugar. E ali seremos imantados por espíritos que vão sugar as nossas energias e colocar em nós parasitas, inocular em nós coisas que nós não sabemos o que está causando a doença. Por quê? Porque nós estamos com o nosso pensamento voltado para aquele tipo de vida, né? As pessoas que fumam muito, as pessoas que falam muito palavrão, as pessoas que gostam de ver filme de vampiro, filmes horrendos, essas pessoas, à noite, se encontram com esses tipos de pessoas que gostam de viver. Os grupos. Nós não temos um grupo dentro da nossa vida social, e quando a gente vê que o grupo já não corresponde ao que nós já evoluímos, aquele grupo a gente procura manter uma amizade, mas a gente procura melhorar. Por isso, da oração é uma vacina. A oração é uma vacina para nós não cairmos nas garras dos espíritos trevosos. E quando nós temos sono, inclusive essa questão da crendice, né? Que as pessoas, isso é um caso a estudar,
que nós sabemos, quando cai um dente, a pessoa fica sem um dente, aí fala, vai morrer alguém, quando a pessoa aparece de branco, vai morrer alguém, e essas coisas que nós temos que aprendemos das nossos ancestrais, das pessoas que falavam sobre essas questões. Então, isso ainda tem que ser estudado pela espiritualidade maior, quando ela comentar essa questão. E todos os nossos vícios que nós temos aqui na Terra, nós vamos para o lugar onde existe aquele vício. E ali somos zumbizados para podermos só ter o foco naquele problema, naquela circunstância, naquilo que eu quero fazer e não consigo parar. Quantas vezes nós, encarnados, pensamos em alguém e queremos esse alguém, e a nossa fixação é tão grande que de noite o nosso espírito vai lá nesse alguém. E no final, esse espírito, o alguém já fica esperando. O dia que encontra, sente aquela atração, que você fala, meu Deus, eu nunca vi, é a pessoa do meu sonho, é isso assim, assim. Então, a gente precisa olhar essas questões, preocupar com o que nós estamos pensando, trabalhar a mudança da nossa maneira de ser, né? E sermos mais dóceis, mais ternos, não sermos burros, sermos inteligentes, fazer a análise daquele problema. Vamos supor, o que está acontecendo? Eu estou vendo, eu estou tendo isso, isso e isso. Então, o que me serve? Para que eu vou usar? Então, não é bom para mim. Muitas vezes temos flashes de sonho de vidas realmente passadas. E muitas vezes trazemos traumas que durante o sono eles aparecem e que nós não conseguimos ainda trabalhá-los para vencer. Por isso, então, que os sonhos, porque tem os sonhos psicológicos, tem os sonhos que são próprios da vida, do dia a dia, tem os sonhos com pessoas parentes que já desencarnaram, tem sonhos com os nossos amigos espirituais, né? Tem sonhos premonitórios. Então, isso a gente tem que analisar, né? E o nosso corpo físico bloqueia essas faculdades espirituais nossas, se nós não estamos muito preparados para saber. Então, quando voltamos ao corpo físico, nós esquecemos, mas está lá guardadinho. E não pensem que nós vamos nos livrar deles, não. Enquanto nós não resolvermos os nossos problemas, esses sonhos não vão parar de vir, né? E muitas vezes os sonhos estão ligados a traumas que nós tivemos ou temos como medo. E aí o medo nos leva a ir naquele lugar que a gente não quer ir, né? Eu sempre corro em câmara lenta. E o espírito que corre atrás de mim corre normal. É a coisa mais difícil, né? Então, o que eu preciso fazer? Espera aí, eu preciso pensar, por que essa pessoa está me perseguindo? Não, eu tenho que parar, esperá-lo e perguntar, porque eu tenho Deus dentro de mim, porque eu tenho fé, eu acredito que o meu espírito é livre. Mas, então, eu tenho que ver o que eu ando pensando
e como eu estou vivendo, porque isso é que altera a nossa vida. Gente, eu gesticulo muito, né? Nossa. Pode passar, Cristiano. Visitas espirituais. Allan Kardec indagou aos espíritos sobre as visitas espirituais durante o sono, obtendo as seguintes respostas. 406. Quando em sonho, vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes que sabes a tal respeito. O espírito dessas pessoas vem visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre em que eles pensam, o que eles pensam. Demais, não é rara se está dando em outras existências. Então, nós podemos obsediar, como tem espíritos também que procuram nos obsediar. O que faz aqui, Cristiano? Abriu aquela pagininha, pode tirar? Você tem que aceitar a conexão de novo. Caiu a conexão. Ah, entendi. Entenderam? E outra coisa, a gente conhece uma pessoa, mas a gente não sabe o que ela pensa. O que ela alimenta dentro do seu coração. Às vezes ela fala uma coisa e a outra por dentro, não é? Quantas pessoas são sorridentes, bajuladoras, mas quando você vai ver dentro de casa, são verdadeiras pessoas doentes, né? Então, e aí, nós, quando fixamos e queremos aquilo de maneira contrária aos desígnios de Deus, eu querer, vamos supor, crescer na minha empresa, sem precisar de pisar em ninguém, eu querer comprar uma casa, isso aí eu posso. Agora, eu querer, vamos supor, eu sou lá a que varre o chão e quero ficar com o meu chefe, o que eu estou fazendo? Eu estou errada. Não é assim. Não é assim. Aí eu vou pensando nele, até ele pensar em mim e me ver. E isso vai dar o quê? Craca. Né? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo. E muitos que julgam não se conhecer costumam reunir-se e falar. Pode ter sem que o suspeite amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. O espírito vai visitar aqueles com quem deseja encontrar, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperto. Entendeu? Então, né? Aí a pessoa fixa, é um parasita. Nós nos tornamos parasitas. E muitas vezes, dependendo de onde nós vamos, em lugares muito difíceis, assim, o ambiente, eles colocam aparelhos na gente, ovoides, outros tipos de parasitas, vírus colados na gente, que sugam a gente. E muitas vezes
o que ocorre? Vamos sentindo fracos, sem vontade de levantar, com muita tristeza dentro de nós, a vida perde muitas vezes o sentido. Então, o que é hora de fazer? Vamos acordar, porque tem algo aí te visitando que não está certo, e que muitas vezes, sem querer, você atraiu. Né? Então, vamos supor, você pensa em pegar aquela pessoa. Você pode ter certeza que de noite você vai lá brigar com ela. Você fala, não vou falar. Você chega de noite no sonho, você acaba brigando e falando, e você acorda triste. Agora, tem sonhos maravilhosos em que espíritos de luz, espíritos de parentes vêm nos visitar, a gente acorda com aquela paz, aquele choro gostoso de saudade, de gratidão, aquela paz que te deixa, meu Deus, com quem que eu estive, aonde eu estive. Então, vamos melhorar nossa maneira de ser. Vamos melhorar quem nós somos. Tem mais, Cristiano? Não, agora volta. Volta lá, para o último. Então, o que a gente vê? Esses dias, uma de vocês aí, eu não sei quem foi, eu não sei se foi a Soninha, eu estava conversando com uma amiga sobre a questão dos espíritas na Terra, né? E nós estávamos conversando sobre essa questão do comportamento dos espíritas na Terra, e aí eu acho que foi a Soninha que mandou a carta do seu Eurípides Barçanufo. Não foi do seu Eurípides, não. Foi do doutor Inácio, falando que quando ele chegou lá na espiritualidade, eles não perguntaram o nome dele, não perguntaram o que ele fazia, nada disso. Ele não teve privilégio, ele não teve nada. O que ele mesmo se perguntou? O que eu fiz? Como eu contribuí? Como eu ajudei? Eu vou passar para vocês essa mensagem. É um espetáculo a mensagem. Então, ele mostrando que a maioria no nosso lar são de pessoas religiosas de outras religiões, católicos, umbandistas, ateu, protestantes, e a maioria dos espíritas estão no sanatório dele. Por quê? Porque nós achamos que a doutrina é a nossa, somos diferentes, somos os melhores, somos os principais, e não somos, nós somos iguais, e nós temos um problema, nós nos tornamos espíritas porque somos mais devedores do que os outros, principalmente os médiuns. Né? Então, por isso que recebemos visitas espirituais difíceis, que nos fazem, às vezes, chorar, porque nós nos ligamos a elas, no sonho, no pensamento, nos lugares que vamos. Né? Então, vamos supor, eu agora estou aqui, pego o meu carro, apronto e vou para a boate. O que adiantou falar com vocês? Não é? Caluniar uma pessoa, falar mal, conversar demais, tudo isso o sonho nosso reflete, e nós vamos receber as visitas espirituais. Tem alguém, o que vocês acham de nós pararmos e fazermos as perguntas e deixar os outros mundos para a próxima? Gostaria que alguém desse a opinião. Porque vocês podem fazer perguntas.
A outra parte, tia, é muito grande? É sobre os mundos, é sobre expiação e prova, essas outras coisas. Então, eu achei aqui, quando eu assentei, me veio essa questão. Vamos falar só dos sonhos, mas eu queria perguntar para vocês se alguém tem pergunta ou não sobre esse assunto dos sonhos. Porque eu acho... Pois não. E quando a gente sonha muito que está levitando? Eu estava estudando o livro... Ai, deu um branco agora. Eu estava estudando em casa e tem uma parte que levita, né? Pelos caminhos que eles vão. E eu, às vezes, eu sonho que eu estou no ar, assim, por cima das casas, vendo os blocos. É seu espírito. É seu espírito que se desprende do corpo e vai nas alturas, porque tem espírito que não consegue largar o corpo. Ele é tão apegado ao corpo que ele não dá conta de levantar uns 10 centímetros. Agora, tem espíritos que, quando ele já ele dorme, ele já vai direto para aquele lugar. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas, como o espírito, ele não tem o nosso corpo, o peso do nosso corpo, então eles podem ir a qualquer lugar. Agora, nós não podemos sair da dimensão do planeta, não podemos ir para outro planeta. Então, tudo tem, como se fosse uma escola. Eu estou na escola, então eu tenho que andar dentro daquele círculo da escola. Então, tá bom. Muito obrigada. Nada, podem fazer perguntas, gente. Tem gente que fala assim, nossa, não fica com medo? Não, eu falei, não, eu acho bom, eu gosto. Mas é muito gostoso a voar, não é? É bom demais. Eu, de primeiro, tinha medo de descer, mas eu desço gostoso, devagarinho. Vai ser bom. Tem alguma mais pergunta? Tá bom, muito obrigada. Badia. É Mariana. Boa noite aí a todos. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, porque no meu caso, eu durmo muito bem, eu não tenho insônia, mas assim, é muito difícil eu lembrar dos meus sonhos. Isso quer dizer que eu tô sonhando normalmente ou que eu não sonho? Assim, eu fico preocupada, porque é muito difícil eu lembrar deles, dos meus sonhos. Deixa eu te explicar, ninguém fica sem sonhar, viu? Porque à medida que você dorme, o espírito sai do cativeiro, filha. Só que, às vezes, você não lembra porque não está na hora. Não preocupe com isso. Todo mundo sonha. Certo? Todo mundo sonha. E todo mundo encontra com amigos, vai em lugares bons ou lugares ruins, depende. Entendi. Quando a gente corre, que volta para o corpo, aí o coração acelera. Isso aí também ocorre. Entendi, Badia. Eu fico preocupada. A pessoa tem insônia. Insônia é quando a pessoa tem um problema muito antigo e que ela tem medo de dormir. Então, ela precisa resolver esse problema, que pode ser de outra encarnação, ou pode ser da agora, que não permite ela dorme, mas a insônia impede de ter uma noite totalmente descansada. Entendi. Obrigada, Badia. Nada. Boa noite, Badia. Boa noite, pessoal. O Badia, então, é orar e vigiar 24 horas por dia, porque tudo é o pensamento, é o sentimento e a sintonia, né?
Tudo isso é isso aí. Agora, nós não precisamos vigiar e orar. Vigiar não é, ai meu Deus, eu não posso abrir aquela porta, ai meu Deus, eu não posso tomar banho agora. Não. O vigiar é assim. Quando você está ali pensando e vem dentro do seu pensamento alguma coisa ruim, alguma tristeza, é você mudar a sintonia, quebrar aquele elo e vibrar em outra sintonia. Isto é vigiar. Quando você erra, que você viu que você errou, então você procurar não repetir aquele erro. Eu quis dizer no sentido de vigiar, a gente tá sempre com pensamento positivo e tirar mágoa, né? Tentar não ter esse sentimento para a gente não ter essa ligação, né? Porque tá cheio de espíritos na mesma faixa vibratória da gente. Então, eles querem que a gente caia para ser mais um. Certo? Por isso que nós temos que orar e vigiar os nossos pensamentos, a nossa maneira. Porque tem pessoas que ri para você e tá rindo com raiva. Entendeu? Você não está vendo, mas os espíritos estão. Uhum. Entende? Então, nós temos que ser o quê? Honestos. E para sermos honestos, nós precisamos nos conhecer. À medida que nós nos conhecemos, nós vamos vendo, eu tenho esse defeito, eu preciso procurar corrigi-lo, porque nós não vamos virar santo da noite para o dia e nem alcançar angelitude. Respondi, Jaqueline? Respondeu, Badia, obrigada. A minha amiga Vanduz, ela acompanha nosso culto, ela quer fazer uma pergunta, tá? Quem? Ela chama Vanus, ela é minha amiga, minha vizinha aqui. Boa noite, Vanus. Nossos cultos, tá? Pode falar, minha querida. Boa noite, Badia. Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bem, Badia? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, a minha mãe faleceu já tem mais de 30 anos. Não, tem 28 anos. E logo depois que ela faleceu, eu sonhava muito com ela. E no sonho eu não conseguia ver ela. Então, assim, eu sonhava como se ela... Eu sonhava a vida que a gente tinha, entende? Entendi. Tipo, ela saía para o trabalho e voltava, só que eu não via ela. E aquilo me fazia sofrer muito. E agora? Aí eu pedi muito a Deus que eu não queria mais aquele sonho. Aí eu nunca mais sonhei. Então, deixa eu te explicar. Quando as pessoas desencarnam, a maioria, nós não temos conhecimento da espiritualidade maior. Então, achamos que quando a gente morre, a gente dorme o sono para Jesus vir nos despertar. Mas acontece que quando a gente desencarna e não tenha essa visão, esse esclarecimento, qual é o lugar que a gente volta? Para casa. Em casa, né? Então, esse tempo que você sentiu a presença dela, ela realmente estava. Ela deitava na cama, ela fazia tudo, tentava conversar com você, ela fazia tudo o que ela fazia. Só que ela não entendia até o dia que, de certo, ela percebeu, e você, nas suas orações, algum parente veio, levou e esclareceu. Hoje a sua mãe está muito bem. Que bom. Entendeu? Entendi, então, obrigada. É natural, isso é natural. Viu? As visitas espirituais dos nossos parentes. E quando a pessoa... eu li um livro que a pessoa matou o outro, na hora, o espírito colou em cima do que matou. Nunca mais ele foi o mesmo. Entendeu? Então, cada caso tem uma questão para ser resolvida. Viu? Mas no caso da sua mãe, ela estava lá, tadinha, sem saber, mas ela, está muito bem. Que bom, Badia. Obrigada, viu? Nada. Tem mais alguém?
E quando o nosso espírito sai, o nosso perispírito fica unido a fios e que eles não podem ser rompidos. Quando rompem, a pessoa desencarna. Então, lá na espiritualidade, quando a gente vai visitar, eles sabem perfeitamente quem é encarnado e quem é desencarnado. Quem é encarnado está com fio, quem é desencarnado está normal, igual as pessoas mesmo. Então, e nós temos que ver que o nosso lar ainda não é o céu. Lá tem tantos problemas, nos livros de André Luiz a gente vê. Então, o que nós temos que fazer? Procurar melhorar, pelo menos para nós dar uma chegadinha lá no portão e dar uma batidinha. Dá para abrir para mim? Né? Tem alguém mais? Badia, curiosidade, tá? É que a gente tá aqui, eu tô assistindo você, e a minha cachorra minha companheirinha tá aqui deitada, e eu tô vendo que ela tá sonhando, que ela mexe as patinhas, mexe a orelha. De fato, eles sonham mesmo, Badia? Sonham. E igualzinho, que tem cachorro perseguindo, que às vezes tem alguém batendo. Porque, infelizmente, os animais também evoluem, igual a nós. Só que eles precisam aprender a se individualizar para poder formar o espírito próprio. Porque eles têm um espírito coletivo. Mas à medida que eles vão individualizando, desenvolvendo uma sensibilidade maior, compreendendo o ser humano, aí ele vai... porque assim, eles desencarnam, encarna, rapidinho, para poder eles desenvolverem. Aí, à medida que eles vão vivendo com os humanos, eles vão aprendendo a questão da dor, a questão do amor, a questão do trabalho, e aí, para poder o espírito deles se individualizar. Só que quando, no caso dos animais de hoje, vão individualizar em outro planeta. Não aqui. Tem mais alguém? Será que vocês não gostaram do tema? Não, Badia. Eu queria, Nilza, né? Boa noite a todos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre insônia, porque eu tenho essa aflição, então deve ter algum problema aí, que pode ser de outra encarnação? Isso, pode ser. Pode, então tá. Então, olhe para você, o que você tem mais medo? E vai fazendo a análise desse medo. Por que eu tenho esse medo? Nossa, Badia, eu tenho pavor. Olha que coisa mais assim, absurda. Eu tenho pavor de pegar em fósforo, em vela e em tecido queimado. Nossa, mas eu não gosto nem de falar no assunto. Então eu vou falar uma coisa para você, que isso eu já vi há muito tempo. Você esteve na era da Inquisição. Eu não quis entrar no... Olha, você imagina, eu não quis entrar no Coliseu, não. Subi aquelas... Não subi, falei, não vou. Eu me recusei. Entendeu? Então, tá lá. Então, o que você tem que fazer? Não, eu tenho que procurar uma maneira sua de vencer isso aí. Falo, não, hoje eu sou outra pessoa, isso já passou, eu sou melhor do que fui ontem. Entende? Não quer dizer que você foi má, mas aconteceu algo com você relacionado a fogo. Tá.
Então tá. Obrigada, viu? Entendeu? Vou pensar nisso, tá? Eu não te impressionei, não, né? Não, de jeito nenhum. Porque tem hora que a gente fala muito. Não, tá certinho. Pode deixar. Obrigada. Nada. Tem mais alguém? Badia, Vaniele, amiga da Mariana, eu tenho uma pergunta. Eu tive um sonho recentemente, eu tenho uma amiga que está grávida, ela ganha agora na primeira semana de setembro, e eu sonhei e eu fiquei bastante comovida em que ela vinha e com um neném no braço, ela tinha perdido, eu sonhei que ela tinha perdido durante a cesárea, e ela me mostrava o neném morto no colo e chorava desesperadamente, dizendo que ela era culpada. Eu até liguei para ela na manhã, pedi para que ela tomasse cuidado e tudo mais. Quando a gente sonha com algo que não aconteceu, mas imaginando que poderia acontecer, Então, a é primeira só coisa, um sonho? a primeira coisa, você não pode chegar para a pessoa e falar, fulano, igualzinho uma pessoa. Ela virou para mim e falou assim, nossa, Badia, sonhei com você, que você estava no banco, oh meu Deus, descendo a Sigismundo Mendes, onde era a casa da Dedê, não tinha um banco ali ao lado? Então, a pessoa, você estava lá e desceu um caminhão e ele te amassou na parede. Ah, menina, nunca mais eu olhei para ela, eu corri dela. O que me aconteceu? Eu fui votar. Me botaram para votar justo no banco na onde ela falou que eu ia morrer. Aí você pensa, como é que eu fiquei? Sim, apavorada. Eu levei meu marido, falei, não falou que você estava junto, então vamos nós dois. Aí ele foi comigo, eu fui morrendo de medo. Então, certas coisas a gente não pode falar. Porque a gente põe a pessoa de sobreaviso. Pode ser que você sonhou que essa moça já perdeu uma criança antes. Pode ser que esse sonho seu é premonitório. Você entendeu? Sim. Então, o que você tem que fazer? É pedir a Deus, orar para ela, orar por esse bebê. Certo? Foi isso que eu fiz. Acendi uma vela branca. Não tem necessidade de acender vela. É a sua oração, é a sua luz interna. Entendi. O que você deseja de bom é luz. Então, envolve ela na luz, não a luz amarela, protegendo o bebê, protegendo ela, e aí depois você conta se deu certo. Ai, se Deus quiser, vai dar. Se Deus quiser, vai dar. Badia? Obrigada, viu? Oi, Vânia. Nossa, mas que tema interessante. Por mim, a gente ficava muito tempo discutindo esse tema, viu? Ele é muito bom. Eu achei que vocês não gostaram. Não, ele é muito interessante. Né, Rosana, eu fiquei lembrando muito aqui de quando a gente estudava, agora eu tive a certeza. A psicanálise do Freud procuraram compreender o sonho copiando tudo do espiritismo, não foi? Então, você explicou muito bem, e eu tive a certeza hoje de que realmente a compreensão científica que a gente vê na psicanálise é exatamente a forma como o espiritismo explica. Eu quis falar agora porque esse último depoimento aí, né, dessa colega, quando ela fala que sonhou esse sonho com essa colega, com a amiga dela que tinha perdido o neném, eu fiquei pensando numa coisa que você disse na hora que você estava explicando, e você explicou isso muito bem. Né? E da mesma forma também a psicanálise explica. Nós estamos interpretando sonhos que na verdade, na psicanálise, ela tem uma dimensão diferente, porque é lá do inconsciente, o conteúdo é diferente, da forma como expressa. E você disse isso. Nós verbalizamos, não são coisas lá do espírito, mas é coisa do corpo, é coisa do cérebro, é coisa que a gente compreende. Então, é preciso pensar muito bem mesmo, e aí é que entra o que você falou. Vamos rezar, vamos pedir, porque
a forma como nós explicamos não é a forma mesmo desse conteúdo como nós recebemos, porque nós não temos as condições espirituais de explicar, né? O conteúdo muda quando chega. Oi? É porque a doutrina, eles não falam à luz da doutrina, é apenas olhando a matéria. A matéria. Isso. E quando nós temos vários sonhos durante a noite. Então, eles intercalam. Outra coisa. E quando a gente acorda, nós entramos no meio e aí a gente mistureba. Por isso que a gente não pode interpretar um sonho ao pé da letra. Porque os componentes eles vêm de lugares diferentes. Isso. A não ser que você tenha o sonho recorrente. Né? Aí é o sonho que aproxima mais para você compreender, porque eu acho que tudo que você falou, sonhar é muito bom, em todos os sentidos. Né? Nós estamos elaborando as nossas dívidas, as nossas coisas difíceis, né? Os nossos traumas. Tanto é que na psicologia, se você já teve experiência disso, se você retira o sonho das pessoas, elas enlouquecem. Porque aquilo que você falou, todos nós sonhamos. Nós só não lembramos todos os sonhos. E tem gente que tem um superego, uma censura muito grande, e que não lembra mesmo, que à luz do espiritismo também está muito bem explicado. Nós ainda não temos condições ainda de compreender o porquê daquele sonho. Isso, porque já pensou, se você sonhar de verdade que você foi um guerreiro que matou os outros até ir recordar? A gente não pode esquecer, né, Abadia, que... Boa noite. Boa noite. Que o sonho, ele é muito simbólico também, né? Então, assim, às vezes ele vem para a minha mente, para uma lembrança do meu espírito, e é uma experiência minha. Isso. Eu só ainda não dei conta de decifrar. Isso. As ideoplastias que aparecem são suas. Porque elas estão ligadas à sua vida. Justamente. Para mim, são as minhas. Entende? Cada um tem uma fichinha, né? Isso. E aí essa fichinha que vai ajudar a gente a descobrir o significado daquilo tudo, né? E eu estou estudando agora, esses dias, assim, meio preguiçosa, que nós vivemos em mundos paralelos. Entende? Então, nós vivemos o hoje, vivemos ao mesmo tempo ontem e estamos vivendo o amanhã. Então, precisamos já ir mais para frente. Pensarmos mais um pouquinho para frente. Para poder entender o que está vindo aí. Porque nós vamos sair da terceira dimensão, que é essa da matéria, para poder entrarmos na quinta dimensão, que é a época da regeneração e prova. Porque a regeneração, ela também tem graus de subida, igual o mundo de expiação e prova. Nós passamos por graus. O mundo primitivo passou por graus até passar para a expiação. Agora nós vamos passar por expiação e prova para regeneração, só que não vai ocorrer de uma vez. Amanhã nós já estamos na regeneração. Não, ela já vem vindo, né? Nós ainda estamos vivendo furacão, terremoto, vulcão, os outros matando os outros, o povo sem paciência, uns roubando, outros não sei o quê, né? Então, aqueles que não podem mais permanecer na Terra, porque ela vai mudar, então eles serão transladados para terras iguais ao nível dele ou mundos primitivos. E os que ficarem, não pensem que nós vamos chegar aqui e falar, estou no mundo de regeneração, agora eu penso, eu faço. Não. Nós primeiros vamos quitar as nossas provas.
Porque a coletiva nós estamos passando. A prova individual, sua, ainda nós temos que reencarnar e consertar aquilo que nós desvirtuamos. Entende? Aí, à medida de nós vencermos essa parte, aí nós já estamos num nível mais elevado um pouquinho, mas não melhor do que ninguém. Porque o que nos torna diferentes um do outro é a nossa inteligência e, principalmente, a nossa moral. O que nos distingue. Não é estudo, não é... Não, o estudo nos ajuda a evoluir, porque cada dia nós perguntamos mais. Mas não é seu título. Qual que é o seu título? Eu sou doutor honoris causa, pererê, pererê, pererê. O que vale? Igual o doutor Inácio, ninguém me perguntou quem eu era. Entendeu? Acho que extrapolei, né, Rosana? Não, senhora. Agora eu queria te perguntar uma coisinha, Badia. Às vezes acontece que a pessoa está sonhando algo, e isso às vezes acontece comigo, e de repente acorda com uma dor em algum local do corpo, ou no pescoço, ou uma rigidez muscular. Por que isso acontece? Olha, pode ser, vamos supor, nós temos pensamentos sufocantes dentro de nós. Nós temos nós dentro de nós, entendeu? Nozinho que a gente faz. A gente guarda uma coisa, faz lá aquele nó. A gente guarda outra coisa, faz aquele nó. Então, muitas vezes, naquele sonho, nos permite rever. Pode ser que ele volte a te afetar, ou pode ser que durante o sono você reviva aquela situação que te causou o nó. E aí, os nossos órgãos mais afetados são aqueles que nós prejudicamos mais. Então, rigidez, vamos supor, nas articulações, são pessoas que querem segurar tudo, que querem ter tudo nas mãos, precisamos nos soltar, respirar. É o controle, né? Isto é a mania de ser perfeito, controlar tudo, e às vezes a gente não dá conta. Eu não sei se é isso. Viu? Com certeza respondeu. Obrigada, viu? Nada. Tem mais pergunta? Dona Badia? Oi, Tetê. Tudo bem? Tudo, e você, minha querida? Tudo ótimo, graças a Deus, com muita saudade. Que beleza dos sonhos, né? Ó, vimos tantas pessoas hoje sem precisar sonhar. O sonho fez muita pessoa aparecer hoje aí, hein? Olha que beleza! Essa eu gostei, Tetê. Mas eu tenho uma pergunta. Tem um tempinho para mim? Claro. Eu falei boa noite para todo mundo? Falou. Então tá valendo, né? Boa noite, pessoal. Não me lembro. Olha, Dona Badia, o negócio é o seguinte. Ultimamente, de uns tempos para cá, eu sonho bastante, mas eu não lembro dos meus sonhos mais. Será que é por causa da idade? Mas não lembro nada do sonho. Eu sei que eu sonho bastante, mas eu não lembro exclusivamente nada. Não, é porque eles estão aí guardadinhos. A hora que você, igual eu falei, a palavra-chave, o desenho, o lugar, você vai falar, uai, eu lembrei, eu tive um sonho com relação a isso aqui, entendeu? Então, às vezes... Mas tá uma miséria, viu? Nem isso eu lembro, viu? Não, quantos sonhos a gente não... Mas eu sei que eu sonho bastante, viu? Mas lembrar que é bom... Quem não sonha, fica louco. Mas, na minha juventude, eu lembrava de tudo que eu sonhava, mas de tudo mesmo. Mas você não tá velho, não, você tá novo. Mas um tempo pra cá, ó... Você tá uma miséria, viu? Eu não lembro de nada. Você tá crocante.
Mas eu tenho muito medo de dormir e não acordar. Isso é uma grande verdade, viu? Eu tenho bastante medo. Aí, o seu espírito está preso. Vai ver que é por isso que eu não lembro dos meus sonhos. Isso, o seu espírito está preso. Fala, Jesus, eu entrego o meu espírito nas suas mãos. Aí, cuida de mim. Eu levanto de manhã e falo assim, nossa, obrigado, meu Deus, eu acordei. Mas é verdade. Olha, de manhã nós temos que falar isso, agradecer a Deus por Mas eu agradeço, todo dia. Todo dia eu agradeço. Aí. Meu Deus, obrigado por eu ter acordado nesse plano. Nesse plano. Você já achou a sua resposta. Pois é. Mas foi maravilhoso, viu, dos sonhos. Só assim nós vimos pessoas, porque o povo se interessou muito por esse assunto, viu? Porque hoje nós vimos muitas pessoas, que eu estava com muitas saudades. Então tá bom. Tá bom? Tá. Boa noite, dona Badia. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Então, vamos fazer a nossa oração para fluidificar as nossas águas, para fazer a limpeza dos nossos corpos, fazer a limpeza das nossas casas, dos nossos filhos, dos parentes, nos hospitais, que a luz do Cristo, as estrelas possam brilhar, trazendo muita paz para o nosso coração, para que nós possamos, cada dia, começar a enxergar a nós mesmos como seres ainda em construção. Estamos, como os Espíritos falam, criança chupando bala, né? Então, vamos melhorar, vamos procurar sairmos da ignorância que nós mesmos criamos e que muitas vezes fomos conduzidos a pensar dessa forma. Então, temos também que pensar fora da nossa caixa. Abrir furos, levantar a tampa para que nós possamos ver o mundo como ele é, de acordo com o seu prisma, de acordo com o que você sente. Mas coloque esse mundo muito verde, muito florido, muito com águas de riachos sonolentos, correndo entre meio à grama verdejante, que o sol vai batendo e esparramando as luzes coloridas, ajudando a todos que bebem dessa água. Porque a água, ela é tão maravilhosa que nenhum homem conseguiu fazer a água igual. E ela é tão generosa que ela não vê os obstáculos, ela os contorna. E aí ela vai chegando, até ela chegar no mar. E ela não é egoísta, fala, meu Deus, o mar é tão grande e vai me engolir. Não, eu vou somar com ele, em agradecimento, em gratidão ao meu Deus, ao meu Pai que me criou. Então, nós temos que nos unir, coração com coração, pensamento com pensamento, no nosso Jesus que veio para nos ensinar. Tudo, se nós seguirmos o que Jesus nos ensinou, nossa caixa vai se abrir sem precisarmos fazer esforço nenhum, porque nós vamos compreender como é viver na terra com o pensamento no céu. Então, Jesus, neste momento, nós pedimos que o Senhor permita que esses mentores, esses médicos, enfermeiros do espaço, possam estar em toda a terra, encarnada e desencarnada, ajudando os que pedem socorro, ajudando os aflitos, os melancólicos, os depressivos, aqueles que não estão achando vontade de viver, sabendo, Jesus,
que o Senhor nos deu um mundo maravilhoso. Mas temos que passar pela dor para aprendermos as lições. Ela é difícil? É. Mas se nós tivermos uma perspectiva diferente para entendê-la, nós vamos saber ser como o rio, contornar os nossos transtornos. Jesus, bondoso e amado, não nos abandone, não nos deixe neste momento tão difícil de ranger de dente e de dor, que estamos passando e que vamos passar mais. Mas nos dê a coragem, a fortaleza, a energia necessária, a paz serena que precisamos ter para ver as coisas acontecerem e nós termos a confiança em todas as suas promessas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que Jesus abençoe a todos vocês, que haja paz, equilíbrio e muito amor no coração de cada um de vocês, e durmam com o abraço de Maria de Nazaré e o seu manto cobrindo os lares de todos nós. E que assim seja.